Então, queridos, a gente precisa de ter sabedoria, humildade quando nós nos aproximarmos do texto. E tudo isso a gente vai aprendendo com a palavra, amém? Eu posso confessar algo para vocês aqui? A gente tá em casa, amém? Eu já fui convencido pelas Escrituras a mudar de opinião. Alguém já foi convencido? Vou dar um exemplo para você. Segura aí. Durante um tempo, eu acreditei que aquele texto do Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Durante um tempo eu acreditei que o ladrão ali não era Satanás. Eu entendia, com base em alguns estudos, que o ladrão se referia às autoridades, ao exemplo do que Jesus estava utilizando ali, do mercenário que não é pastor, e aquelas autoridades que estavam ouvindo o Senhor, e os exemplos de Jesus, e eu dizia assim, não, o ladrão aqui não é Satanás não, o ladrão aqui está se referindo a essas autoridades. Mas depois de um tempo de estudo e pesquisa e meditação na palavra do Senhor, eu disse, não, o ladrão aqui tem que ser Satanás. E a razão é a seguinte, olha que dica legal, talvez você possa ser convencido hoje também, se você cria de uma forma diferente. Que Jesus fala sim sobre outros ladrões no texto, Jesus está falando sobre mercenários, só que ele está fazendo comparação. O mercenário que não é pastor não cuida das ovelhas, e ele sai falando do lobo, do mercenário, e ele cita ladrões, mas quando chega no verso 10, eu digo que é a parte mais importante, é o desenvolvimento do raciocínio de Cristo. E aí Cristo diz, o ladrão, com o artigo definido no grego é hokreptes, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Quando ele faz o contraste com ele, e Jesus sendo aquele que traz vida e vida em abundância, a oposição a Jesus tem que ser Satanás. Porque nenhum dos outros homens, os ladrões humanos, estariam em pé de igualdade ou capaz de ser oposição a Jesus, senão nosso inimigo, Satanás. Você está entendendo isso? E as pessoas que entendem que o ladrão ali não se refere a Satanás, eles usam algumas falácias exegéticas. O que quer dizer isso? Eles falam, eu já ouvi esses argumentos, está em livro também, eles falam, em nenhum lugar da Bíblia Satanás é chamado de ladrão. E aí você quando escuta isso, você diz assim, fica pensando na sua mente, qual passagem Satanás é chamado de ladrão? Aí você não lembra na hora, você fala, é verdade, nenhum lugar da Bíblia Satanás é chamado de ladrão. Só que quem já leu Mateus capítulo 13, a parábola que fala sobre as sementes e os tipos de solos? Quem já leu? Quem lembra que Jesus explicando a parábola, Jesus fala assim, que uma determinada semente caiu sobre um determinado tipo de solo, veio o maligno e roubou a semente. E o maligno claramente é Satanás. E roubou. Esses defensores também, eles falam assim, que ali não poderia se referir a Satanás, porque nenhum lugar da Bíblia fala que Satanás destrói. Não há um texto na Bíblia que fala que Satanás destrói, eles afirmam. Mas isso é um erro, queridos, porque no próprio Evangelho de João diz que Satanás é homicida desde o princípio. E a minha pergunta é, homicídio é uma destruição, sim ou não? Aleluia. Então, queridos, eu fui convencido pelo texto que lá se refere a Satanás, sim. Amém? Alguém dá um glória a Deus? Então, deixe a Bíblia te ensinar e convencer você de algumas coisas. Amém? Aleluia, glória a Deus.